Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário, né, Castilho? Exatamente. Sejam bem-vindos ao nosso super pod videocast Versa. Ó, ideia aqui do Castilho, tá? Hoje com mais um super convidado. É isso, Castilho? Exatamente. Bem-vindos, então. Nós estamos hoje aqui com Roberto Lima, um grande profissional, um ícone, né, no meio empresarial. E eu acho que nós temos muita coisa para aprender com ele hoje. Então, Roberto, seja bem-vindo. Renato, uma satisfação. Roberto, super obrigado. Roberto é foi CEO das principais companhias brasileiras e ainda tem negócios. Não sei se ainda está como CEO, mas, né, enfim, ele vai contar para a gente. Mas é uma referência. E é um super jogador de golfe. Né? Roberto Lima, obrigado por ter vindo. Obrigado, Renato. Obrigado, Castilho. Prazer estar aqui com vocês. Depois de tanto elogio, eu já estou aqui meio preocupado. Como é que eu vou poder contar alguma coisa que interesse a vocês? Mas tem uma trajetória aí que... Já vamos perguntar para ele. Gostaríamos de saber da sua carreira. Como é que você começou a tua vida? Olha, vou voltar lá atrás, já faz muito tempo, tá? Quase meio século. Quando eu comecei a pensar o que eu queria fazer na vida, eu resolvi que eu ia fazer administração pública, porque eu queria resolver os problemas do Brasil. Eu era bastante ambicioso. Eu falei, quero coisa de escala, quero uma coisa onde eu possa fazer muita diferença na vida das pessoas. E fui fazer administração pública na Getúlio Vargas. Foi muito legal. Fiz 2 anos de estágio na área pública. Depois, quando eu saí, por conta de convites de professores, eu saí da escola na área de tecnologia, tá? Então, fui para a área de tecnologia ainda em algumas empresas públicas e depois fui chamado para a empresa privada e aí não saí mais. E falei, mas não tem problema, eu acho que a empresa privada também tem um papel público a cumprir, vocês sabem disso melhor do que ninguém, que uma empresa, quando se estabelece com um objeto social, né? Então, sim, ela tem um objeto de atender a população que se manifesta através dos seus clientes, né? Então, falei, vamos lá, e fomos para a iniciativa privada. Eu fiquei ainda algum tempo na área de tecnologia, empresas como a Sangoban, a Rodia. Depois fiz uma movimentação para a área financeira. Isso foi alargando, então, meu conhecimento, meu entendimento das organizações. Tive uma oportunidade de ir para a França, terminar, fazer uma extensão da pós-graduação que eu tinha feito na Getúlio Vargas, já em administração de empresa. Isso quando eu estava na Rodia ainda, no grupo Rony Poulenc. Quando eu voltei para o Brasil, fui para uma nova empresa que era a Cor, que estava se implantando no Brasil com as atividades de hotelaria, de restaurantes industriais e o Ticket Restaurante, que era um fenômeno na época, né? Então era um grande benefício social. Então, e lá eu fiquei 17 anos. Fiquei 17 anos quando eu entrei, era um grupo pequeno. Quando eu saí, a gente tinha mais de 10 mil colaboradores no Brasil, um faturamento superior a 2 bi de dólares. Então, foi uma experiência fantástica. E eu saí a convite do Álvaro de Souza, que era o vice-presidente para a América Latina do Citibank, e ele precisava de alguém para administrar a Credicar, que já não era só a Credicar, era a Credicar e a Reddicar, através de uma cisão que tinha sido feita, e tinha um projeto de fazer mais uma cisão da Credicar e criar uma processadora de cartões, que foi feito já na minha gestão. Então, a gente criou a Orbital naquela época. Orbital. Então, passei 6 anos, depois os acionistas resolveram dar um destino diferente para a Credicar. Saí de lá, fui para a Vivo, e aí na Vivo eu me lembrei daquilo que eu queria, que era um dia poder fazer alguma coisa com muita escala. Eu entrei na Vivo, a Vivo tinha 28 milhões de clientes. Quando eu saí, nós tínhamos 65 milhões de clientes. Uau. Nós não tínhamos, quando eu entrei, a presença em 6 estados no Nordeste e também não estávamos presentes em Minas Gerais, o que estrategicamente era terrível, era um problema sério. Você não podia ter clientes corporativos com executivos que se deslocassem no Brasil e não ter uma qualidade de serviço em todo o Brasil. Telecomunicações deixou de ser local, passou a ser um negócio mundial. Hoje você pega o seu telefone, você nem se lembra onde você está, você assume que ele vai funcionar. A ubiquidade tem que estar presente, qualquer hora, em todo lugar, né? E então, na Vivo, foram assim oportunidades maravilhosas de colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido. Foi a transação do GSM, não é isso?
Nós Você pegou isso? fizemos, quando eu entrei, CDMA? nós estávamos em CDMA e havia uma insistência grande para ficarmos em CDMA. O CDMA, tecnicamente, ele tinha um aproveitamento maior do espectro. O espectro era uma coisa reduzida, né? Nós tínhamos ainda poucas faixas de frequência disponíveis no Brasil, então o aproveitamento eficiente era importante, mas o CDMA passou a ser ultrapassado pelo GSM pela facilidade que foi introduzida com o chip, que você mudava de aparelho e então só levava o seu chip, essas coisas todas, mas o grande problema é que as outras empresas do mercado migraram para GSM, então onde a gente não estava presente, nós não tínhamos rede CDMA, então não dava nem para fazer o roaming naquelas que eu já tinha falado, e internacionalmente a Europa toda tinha ido para a GSM também. Quem ia viajar tinha que passar na loja da Vivo, pegar um telefone e um telefone diferente para poder viajar. Não era mais possível você conviver com esse nível com esse paradigma de prestação de serviço. O consumidor evoluiu muito mais. Mas o que foi muito interessante é que a gente viveu, então, essa transição do CDMA para a GSM. Nós tínhamos uma equipe maravilhosa, as pessoas que cuidaram disso, Paulo César Teixeira, Javier Rodrigues, pessoas espetaculares que fizeram uma migração dentro da mesma faixa de frequência em 7 meses, virando 30 milhões de clientes de uma tecnologia para outra. Caso único no mundo, foi o primeiro contrato feito com a Huawei. Nós pegamos metade do Brasil para Huawei, metade para a Ericsson, que na época a Huawei tinha um preço excepcional, a Ericsson uma tecnologia já confirmada, uma empresa de tradição, mas no fim fomos extremamente bem-sucedidos no projeto. E aí muita coisa veio, acabamos conseguindo entrar nos outros 6 estados, embora não tivéssemos frequência, conseguimos comprar a Telemig para preencher o vazio de Minas Gerais. Então, todos os gaps estratégicos que a gente tinha e que foram reconhecidos quando eu me juntei à empresa em 2005, em 2011, quando eu deixei de ser CEO, nós tínhamos ticado todos eles. Mas foi assim, fantástico. Nós tínhamos um problema de qualidade no CDMA, que padecia de fraude, aquelas coisas que vocês devem lembrar, clonagem de aparelhos, essas coisas todas. E a gente atacou isso, mas assim com uma dedicação, um foco, porque o cliente sofria. E aí é uma coisa que eu já tinha aprendido muito na Credicar, é que não dá para viver numa empresa se você não tiver um foco em satisfazer o cliente no limite da sua possibilidade, em tudo aquilo que você puder fazer e sempre surpreendê-lo. Por quê? Porque uma empresa, quando nasce para servir alguém. E o significado da palavra servir é uma coisa que eu tinha aprendido nos 17 anos de hotelaria no Grupo Accor, aqueles eventos que os presidentes do Grupo Accor faziam lá fora e tentavam incutir nas pessoas esse sentimento de como é bom servir, né? E como é bom você poder ter a direção de uma empresa que servia, no final, 65 milhões de pessoas em 3.750 municípios no Brasil. É uma emoção extraordinária. Então, fui muito feliz na minha carreira. Então, depois da Vivo, eu ainda atuei como executivo por 2 anos na Natura, a convite deles. Eu estava no conselho deles, acabei saindo do conselho, eles me chamaram. Um trabalho mais de reorganização, de promoção de uma equipe mais jovem, nova, para dar continuidade aos planos da Natura, uma marca simbólica. Então, a gente está falando aqui de 3 marcas, Credicar, Vivo, Natura. Quer dizer, eu fui muito afortunado nas empresas em que eu trabalhei. E depois, aí eu já quando eu saí da Vivo, eu sentei em vários conselhos de administração, né? Então, se te falar, a própria Natura, a própria Vivo, eu fiquei no conselho, que já era chamado de Telefônica, depois da fusão com a Telesp. Fiquei no conselho do Pão de Açúcar, quando houve a tomada de gestão do Casino. Fiz parte de uma equipe que trabalhou um pouco antes do Casino assumir a gestão. Depois, lá fora, eu tinha entrado na Naspers, que é uma empresa sul-africana, que no Brasil já teve 30% da Editora Abril, já teve o Buscapé, teve alguns outros investimentos, e hoje continua firme no Brasil com a OLX e com o iFood, e alguns outros investimentos, alguns na área de educação, com a Brainlink, que é uma empresa extraordinária. Eu estou nesse conselho desde 2012, então já se vão 12 anos, e é fantástico, porque é uma empresa que atua em mais de 100 países e tem o planeta como seu horizonte de negócios, né? Então, e também tem esse espírito de que o que ela espera é responder a necessidades sociais em grande escala. Tem uma pergunta. Assim,
Você me bloqueia aqui. porque Imagina, se vamos deixar, lá. Sempre tem muitas dúvidas aqui dos nossos convidados, a gente né? pode ouvir o Roberto aqui por horas. Eu começo a falar, não paro mais. Mas só coisa interessante. Roberto, como é que o mundo vê o Brasil em matéria de oportunidades de investimento hoje? Eu acho que a partir da NASPER e da PROCE, eu tenho a oportunidade de conversar com muita gente do mundo todo. O nosso conselho de administração lá, que na verdade é uma diretoria única com 15 diretores, 2 deles sendo executivos e o resto são não executivos. E a gente tem gente da China, passando pela Índia, Europa, África do Sul, Holanda, Estados Unidos. Então, um conselho assim de uma diversidade incrível. Diversidade não só, mas também diversidade de gênero, de origem, de cor e todas essas coisas. Então, um conselho muito rico. E o que a gente percebe é que o Brasil é pouco claro para as pessoas, sabe? Todos têm, assim, uma curiosidade, e uma curiosidade que é sempre uma curiosidade. Sempre eu acho que eles não têm a informação toda que gostariam de ter sobre o Brasil, tá? Mas aí, quando acontece, por exemplo, na NASPER, de encontrar um executivo excepcional, como o Fabrício Blois, que lançou uma empresa chamada Movile no Brasil, e da Movile comprou a iFood quando estava no seu início, e transformou a iFood numa das maiores organizações mundiais de food delivery hoje. E assim, no nível de qualidade de gestão e de prestação de serviço, espero que vocês sejam clientes também. Eu, quando sou extremamente bem satisfeito. A preocupação com a embalagem, que seja uma coisa reciclável, tudo. A preocupação com o aspecto social dos entregadores e tudo isso. Então, eles lá fora ficam assim. Eu estou acabando de voltar de uma reunião de conselho que nós fizemos em New Delhi, e o número de vezes que o iFood Brasil foi citado como um exemplo, foi assim, chama atenção para mim na reunião, tá? Então você vê, o Brasil é capaz de fazer coisas extraordinárias e as pessoas falam assim, pô, a gente poderia ter entrado antes, né? A gente poderia ter feito outras coisas. E quando você olha nesse mundo da tecnologia, que é onde a NASPER inventa, você tem, o Brasil abrigou o crescimento de Mercado Livre, uma das maiores organizações mundiais hoje de e-commerce. É um exemplo, Nubank. Coisas assim, nesses últimos 15 anos, coisas extraordinárias foram feitas no Brasil. Por que eu acho isso importante, da gente mostrar que é possível fazer as coisas bem feitas no Brasil? Porque o Brasil padece dessa questão da má comunicação, do mau posicionamento, de não se colocar firmemente nas questões lá fora, não ter orgulho de si próprio, ter uma mensagem um pouco mal definida. Gente, mas nós precisamos de investimentos. E nós precisamos de investimento nessa área que a gente está acabando de falar, que é a área de tecnologia. Tecnologia é o maior redutor de desigualdades que pode existir. Tecnologia pode permitir as pessoas terem acesso à educação, à saúde, a transporte, ao que você quiser, não é? Hoje a gente sabe que você pode fazer o online onde é necessário. Sim. Na Amazônia é muito difícil você juntar 8 meninos numa sala de aula para justificar um professor se deslocando. Em algumas épocas do ano nem consegue se deslocar. Então você tem que usar a estrutura de rede de comunicações que foi criada no Brasil e que agora deve se estender para as zonas rurais, para as zonas menos de concentração urbana, e fazer uma política de Estado para transformar a tecnologia que já está à disposição. Nós temos mais de 220 milhões de acessos celulares no Brasil, né? Transformar tudo isso num poder enorme para reduzir as dificuldades. Isso quem pode fazer? O setor privado. O setor privado pode fazer. Hoje nós temos um grande investimento em EdTech. No grupo temos uma empresa que está no Brasil, que é a Brainly, que foi criada no leste europeu, que simplesmente ajuda os jovens no ensino fundamental a fazerem as suas lições de casa e tirarem as dúvidas daquilo que eles podem ter dúvidas, que não viram com toda a profundidade na escola. E quem que os ajuda? Os alunos de outras escolas em qualquer lugar do mundo sobre o mesmo assunto. E alguns professores se interessaram e entraram nessa rede também. Então, é uma rede hoje que conta com centenas de milhões de pessoas, jovens, dispostos um a ajudar o outro para fazer lição de casa. Quanto vale isso, né? É muito bom ouvir isso, né, Renato? Porque a gente sempre fala que é de tecnologia e sempre tenta entender também quais são os aspectos positivos e negativos, né? O que você traz aqui, Roberto, são todos os aspectos positivos que talvez não sejam
tão bem explorados, né? E a mesma coisa com relação a essa imagem do Brasil, né, Renato? Você tem toda a razão de que pouco se fala dos grandes feitos aqui no Brasil, sobretudo na área empresarial. Quer dizer, essas companhias todas que você citou, né, a grandeza delas, elas são referenciais para outras grandes exemplos de corporações. empresas bem-sucedidas. Mas não né? se fala muito. Talvez o nosso setor público aqui, os gestores públicos, todas as questões, digamos assim, mais difíceis, mais complexas com relação aos projetos sociais, essas aparecem. Então, todos os indicadores que mostram da questão da má educação, do nível de formação deficitária que tem, isso aparece sempre, mas não aparecem esses exemplos que você traz aqui. Isso é muito louvável. Isso né? nós já sabemos. A gente falou de desigualdades. Nós temos enormes desigualdades. Mas vamos olhar, nós temos uma barra alta também. Nós temos lugares de excelência em termos de educação no Brasil. Como é que eu preencho esse gap aqui? O que eu estou dizendo é que, através da tecnologia, esse gap pode ser preenchido mais rapidamente. Né? Se a gente fala de... Por que está acontecendo esse podcast aqui? Porque lá em 98 alguém resolveu que ia privatizar as telecomunicações no Brasil. Nós temos empresas extremamente bem-sucedidas, cobrindo o Brasil todo com telecomunicações e outras entrando. Chega agora Elon Musk com Starlink, com essas coisas todas. O Brasil está pronto para absorver tudo aquilo que tem de melhor no mundo em termos de tecnologia. E está absorvendo. Vamos ressaltar isso e vamos fazer um bom uso dessas coisas. Né? Então, não cabe questionar se dá para fazer ou não dá. Vamos fazer. E a cada dia faz. O brasileiro gosta, né, de tecnologia. Inclusive, vou aproveitar a ideia que o Roberto deixou aqui, ó. Fabrício, próximo convidado. Próximo não, já está na nossa lista. Depois vou mandar esse corte de vídeo para ele. Vim aqui falar do iFood. Né? E o Stélio Tolda também, meu amigo, também vai vir falar aqui do Mercado Livre. Já está na nossa lista. Né? Ótimo. Porque é isso, gente. A gente tem que ter esses benchmarks e se inspirar neles e dizer, pô, vamos repetir, vamos reproduzir, vamos fazer mais disso. Um ajuda o outro. Né? E a gente tem uma juventude extremamente curiosa, com vontade de fazer. E quando termina o seu colegial, muitas vezes não tem condições de ir para uma faculdade, fica naquela... Também não tem uma ajuda para fazer um planejamento de sua vida. Eu quero ter uma banda de música, eu quero ter uma oficina de bicicleta, quero ter qualquer coisa. Alguém pode ajudar esse jovem, mas pode também inseri-los no mundo da tecnologia, o que dá a eles uma possibilidade de fazer coisas em grande escala. E os casos acontecem. A gente tem que ressaltar mais, a gente tem que fazer uma comunicação mais positiva de tudo que está acontecendo no Brasil. Por quê? O Brasil tem pressa. Não dá para a gente ficar esperando muito tempo para resolver essas desigualdades que nós temos. Nós temos que andar mais rápido, né? E é com tecnologia que a gente vai poder andar mais rápido. Bom, Roberto, esse é um tema muito caro para mim. Eu gosto muito de falar sobre justiça, e a justiça social e a justiça distributiva, que é o foco desse tema que você trouxe aqui, que é o maior número de riquezas na mão de uns em detrimento de outros. Então, essa falta de distributividade é que produz uma série de desigualdades. E você trouxe aqui uma grande luz de que as oportunidades estão aqui, estão postas. Né? Talvez não sejam bem utilizadas, mas a justiça social, eu gostei muito dessa questão de que as empresas têm essa finalidade de servir, porque se elas servem as pessoas. Não tem empresa se não tem pessoas. Né? Então, essa questão eu queria ouvi-lo também em relação a essa justiça social que as empresas privadas elas têm, hoje o ESG e outras questões né, ligadas à governança. Se você perguntar para todos aqueles que hoje trabalham na iniciativa privada, que estão numa empresa, eles estão lá porque estão satisfeitos. Né? Ele deve estar satisfeito com o ambiente, com o aprendizado que ele tem, com a oportunidade de trabalho, com a remuneração que ele tem e com tudo aquilo que pode ser criado de oportunidades dali para frente. Então, o setor privado funciona muito bem no Brasil. Acho que são exceções alguém que esteja numa empresa privada e que se sente abusado, qualquer coisa assim. Tem, mas tem em todo lugar do mundo também. Tá? Mas então a iniciativa privada faz coisas extraordinárias hoje, já com uso de tecnologia ou sem uso de tecnologia, mas mantendo o emprego das pessoas, dando oportunidade de trabalho. O que nós precisamos? Precisamos ampliar isso. Né? Então, privatização é uma das maneiras de você ter mais empresas agindo como empresas do setor privado, levar a tecnologia para outros estados, para outros lugares onde é mais necessário.
formar mão de obra, dar a essas pessoas a oportunidade de aprender. Esse talvez seja o maior elemento de justiça social. Eu estava lendo o jornal agora em New Delhi a semana passada, e lá eles lá fizeram um grande acordo com uma empresa indiana que chama-se Infosys, cobriram o país todo com a Reliance para ter 4G no país todo. Tá? Então, a aposta deles é tecnologia. E eles lá estavam, o artigo do jornal dizia que eles estão fazendo um levantamento das necessidades de formação de mão de obra em cada um dos 60 distritos em que eles dividiram o país para esse programa. E o que eles vão identificar? Dependendo da atividade econômica daquele distrito, tem uma certa necessidade de formação de mão de obra. E que então e todos esses dados estão sendo coletados, estão sendo trabalhados, tem inteligência artificial nisso, quantas pessoas, que idade, onde é que eles, como é que eles se movimentam, estão empregados, não estão empregados, então, para fazer programas específicos de formação de mão de obra adaptada a cada região geográfica. Para não fazer esse negócio de que a pessoa assim, eu preciso formar, eu preciso ter educação, eu vou para São Paulo. Ou eu vou para o Rio, ou eu vou para Belo Horizonte. Você cria um fenômeno de urbanização, criando necessidade de habitação, saúde, transporte, em grandes massas, quando você poderia estar formando as pessoas na sua própria localidade. O que significa isso? Ele continua próximo da família, ele continua próximo dos hábitos que ele tem, e ele vai ser formado naquilo que aquela região exige como mão de obra. Não vai ser formado numa coisa em que, se ele for formado fora do ambiente dele, pode ser que ele vá aprender alguma coisa aqui, que na cidade dele, se ele voltar para lá, ele não tem a menor oportunidade de trabalho. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que, iniciativa privada é muito legal, mas políticas públicas com essa visão de poder desenvolver o país, mas usando dados, usando informação que a tecnologia provém, mas coisas que só o governo pode fazer, também tem que ser feito com uso intenso de tecnologia. Tá? E a Índia hoje é um exemplo. Tá? Não sei se a gente fala muito da China, essas coisas todas. A Índia cresce esse ano entre 6,3% e 6,5% ao ano, e a ideia deles é crescer os próximos 10 anos na mesma taxa, 1,06,5 elevado a 10, dá 100%. Eles vão criar outra Índia, que tem um PIB de 3 trilhões 750 bilhões de dólares. Em 10 anos eles criam outro PIB de 3,750. E com volume, com gente. Com volume e com gente. Eles já são o maior país do mundo em população. Né? E sabem, então, tem pressa e tem necessidade de fazer as coisas em grande escala. O Brasil tem um mercado maravilhoso, tem gente maravilhosa, riquezas naturais, não temos fenômenos adversos em grande escala, essas coisas todas. Então, o que nós precisamos fazer é falar bem do Brasil. Parar de colocar o Brasil como o patinho feio. Nas minhas palestras internacionais, eu tinha sempre 2, 3 slides, tenho 2, 3 slides, para trazer os pontos positivos do Brasil. E confesso que as pessoas ficaram impressionadas. Inclusive, olha que interessante, tem um amigo meu que se formou na Bocconi e veio fazer pós na USP. Olha que interessante. Alguns foram para o INSPER, o convênio dele era com a FEA, na USP. E ele é de Firenze, né? Ótima cidade lá, para mim, é a melhor cidade da Itália. Então, tem toda a tradição, cultura, evolução, etc. Me ligou, falou, estou indo para o Brasil, tal, certo. Vamos acompanhar aqui, se precisar, enfim, os pais também vieram para cá, né? Somos amigos, tal. E começou o curso, vai, volta, etc. Enfim, agora ele está voltando para a Itália, pelo menos para as festas, porque eu acho que ele vai voltar para o Brasil. Aí ele foi no escritório e falou, Renato, eu não quero mais voltar para a Itália. Eu falei, como? Você é Firenze, tá, Bocconi, etc., tudo aquilo, tal, não sei o que. Tem 2 coisas aqui que a gente não tem no mundo. Então, a primeira coisa que ele falou assim, olha, são as pessoas. O jeito das pessoas, o cuidado das pessoas. Ele até citou um episódio que eu vou contar. E o segundo, ele falou assim, eu quero entrar no mercado de finanças. Ele ia fazer moda, após em moda, lá ser diferente, mudou. Agora eu quero finanças, venture capital, etc. Porque eu percebi que aqui no Brasil, quem trabalha é reconhecido. Né? A meritocracia é muito forte aqui no Brasil. Eu fiquei contente, surpreso, etc. E ele contou, olha, quando eu cheguei, eu fui no supermercado. 3 dias depois. Ele não falava português. Edu, um grande abraço. E ele começou a fazer as compras, né, se atrapalhou um pouco. Veio ali um senhor, uma senhora, olhou, não sei nem se era senhor ou uma senhora, uma pessoa, viu que eu estava tendo dificuldade, falou, fica tranquilo. E ele contou, a pessoa fez a compra
as compras junto comigo, o tempo inteiro no supermercado, explicando coisa por coisa. Isso marcou. Né? Eu falei, mas lá não é diferente, etc. Então, olha que coisa positiva que a gente tem, né? E dentro do mundo do negócio faz toda a diferença. Meritocracia e cuidado, né? Ainda mais na pauta ESG que a gente tem hoje, né? Que é justa. É bem interessante isso. E é um alento, né, Roberto, isso também, porque a gente vê E são valores. as questões hoje se perdendo, né? Que não pode, né? Realmente isso, essa questão a satisfação que ele teve de conhecer uma pessoa, um casal que o ajudou no mercado, deve ser tão grande quanto a satisfação que o casal teve de ajudá-lo, né? Servir é muito bom. Muito né? bom. Então, e se a gente colocar isso na cabeça de que servir é muito bom, né? E a gente tem aqui 200 milhões de pessoas que gostariam de ser bem servidos e temos muitos jovens que precisam da gente, o que vocês estão fazendo aqui é fornecer informação, é fornecer ideias, é estimular essa garotada a ir para frente, né? Então a gente precisa ser muito positivo, né? Tem agenda ruim, tem agenda ruim, tem em todo lugar do mundo. Na Índia também, todos vocês assistiram Quem Quer Ser um Milionário, naquele filme é difícil de assistir, é tanta violência, tanta coisa, num país que hoje é talvez o país que mais cresça no mundo em grande escala. Então, o mundo todo tem problemas. Eu passei pela França na volta também, adoro Paris, andei para todo lugar, mas também tem as suas mazelas, todos estão à luta de fazer as coisas melhores. Tá? Mas a única pergunta que me fizeram aqui, o Renato fez, qual é a imagem do Brasil lá fora, essas coisas todas, eu falei, não é aquela que poderia ser. E eu acho que esse deveria ser um grande tema, porque estabelecer um padrão, o que nós queremos ser? Como nós queremos ser vistos? Como nós queremos ser conhecidos? Quais são os gaps que a gente tem? E vamos fazer isso acontecer. Né? Então, a pergunta deveria ser, como a gente quer que o Brasil seja visto lá fora? Nós queremos que o Brasil seja visto como esse italiano Outra viu, coisa boa. né? Nós podemos classificar o que é bom, né? O Roberto falou aqui, tá falando bastante da Índia, e eu recebi uma recomendação de filme, já que você citou o filme lá do Milionário, chamado Upstarts, de um trio indiano, filme indiano. Né? Não sei se é bom, hein? Estou aqui, recebi recomendações, que criam uma startup de distribuição de remédios. Né? E eu vi o trailer rapidamente, me pareceu ser bem interessante. Então, aqui fica a dica, esse aqui, Upstarts. Vamos ver. Upstarts. Não vou ligar aqui para não fazer barulho, enfim. Mas esse tema, e a gente está daqui a pouco chegando já no final, a conversa boa passa muito rápido, ele traz algo que, Roberto, você pontuou com muita intensidade, a questão da tecnologia ser boa. Existe uma dúvida hoje, minha inclusive, nós a gente debate isso aqui hoje sobre a questão, eu vou até dizer, do que você e do que as pessoas chamam de inteligência artificial hoje, que para mim é um nome mais potente para programa de computador, ainda lógico, mas muitos têm medo. Tem receios, substituição de empregos, isso, aquilo, etc. Eu queria saber a tua opinião. Ótimo que você tenha trazido esse assunto. E eu me lembro do livro do espanhol, que é um sociólogo, foi amigo do Fernando Henrique Cardoso, Manuel Castells. E na Sociedade em Rede, em um determinado momento, ele fala que a rede animada pela tecnologia eletrônica, essas coisas todas, pode criar um monte de problema. Tem gente hoje que faz fraude financeira através da rede, não é isso? Mas é essa mesma rede que vai ajudar a identificar os fraudadores. Então, a rede tem um poder de se depurar. Quando você vê num grupo que alguém começa a postar conteúdos inadequados, o próprio grupo reage e pede para tirar aqueles conteúdos daquele negócio. Então, é a sociedade em alta velocidade, com alta intensidade. Então, a gente tem que pensar que existe até uma possibilidade de uma autorregulação em algumas coisas. Não é para tudo. E quando eu disse que foi bom você ter trazido esse assunto, porque depois da nossa reunião de conselho, agora semana passada em Delhi, nós ficamos por mais 2 horas com todo o pessoal de compliance, jurídico e de tecnologia, discutindo, e eles nos falando sobre tudo que está acontecendo no mundo em termos de ESG, de um lado, princípios de ESG e todas essas coisas, e do outro lado sobre as regulamentações de inteligência artificial. Qual foi o primeiro país do mundo que já fez a regulamentação de inteligência artificial? China. Quais são os países que estão se movimentando mais rápido? Europa, Estados Unidos, Brasil. Outros países não estão mexendo nisso ainda, mas nós estamos sempre
andando. Precisa de regulamentação? Precisa. Aconteceu em 2022, da China dar uma parada. Você tem lá Tencent, Alibaba, essas coisas. Uma grande linha de business deles é os jogos, os games da garotada. E eles deram uma parada no licenciamento, ou no approval de vários games no ano de 22, até ter uma segurada no mercado, porque eles precisavam ver até que ponto, do ponto de vista da educação, essas coisas todas, será que esses games estão indo para onde a gente quer, esse negócio? Então, precisamos dar uma olhada, né? É verdade que é um país que tem uma gestão forte e tudo, pode fazer isso, mas existe uma preocupação mundial de se fazer uma regulamentação adequada, tá? Mas lembrar que aquilo que acontece hoje nas redes é o que acontecia no passado, numa pequena cidade do interior, onde alguém contava uma coisa que não era totalmente verdade, criava um fake, né? Sempre tinha a dona Marocas, falou um negócio e acabou com a vida de uma pessoa por causa de uma fofoca, uma coisa assim. Mas a própria sociedade se organiza para filtrar aquilo e a gente espera que seja assim. E eu acho que nós temos que nos preocupar também com isso. Mas, no final das contas, o que interessa é quais são os princípios, quais são os valores que nos guiam. Se a gente está aqui para servir um ao outro e fazer a vida do outro melhor, isso já ajuda muito. Então, a gente não vai colocar porcaria na rede, não vai... Se cada um tiver essa consciência, a gente poderá fazer muito melhor e, obviamente, para que isso aconteça, como nem todos são iguais, precisa de regulamentação e precisa de punição para aqueles que não respeitarem as regras do jogo. Perfeito. Agora Eu gostaria de saber... Para o final. Né, a gente fala muito de ESG, o novo conceito de sustentabilidade que as empresas precisam, né, adotar. Isso cada vez mais, talvez até através de regulamentação, né, vem aí o mercado de carbono para tentar mitigar os efeitos que a gente vive hoje em relação à mudança climática. Roberto, qual que é o seu conceito de empresa? O meu conceito de empresa, eu acho que... Olha, tem uma coisa que eu não consegui fazer na minha vida, e talvez, não estou dizendo que eu não consegui, que eu não vá conseguir daqui para frente, porque eu estou até pensando bastante nisso, que é de empreender. Mas aí eu fico imaginando aquele empreendedor puro, que é o cara que um dia acorda de manhã e fala, eu vou montar uma fábrica de parafuso, ou eu vou montar um açougue, ou vou mandar qualquer coisa. Ele pensa no quê? Ele pensa que ele vai ter uma atividade empresarial que vai gerar receitas e que vai gerar resultado para eles. Peraí, mas ok, isso já é consequência. Em primeiro lugar, ele pensa que ele vai fazer alguma coisa que vai atender uma necessidade de alguém. Então, para mim, empresa é uma organização que nasce para servir alguém. E que, se for para fazer parafuso, que ele faça os melhores parafusos do mundo, porque se for o parafuso de um cinto de segurança, daquele parafuso pode depender a vida de alguém. Entendeu? Então, é sempre voltado para fora. Vocês que são advogados, vocês escrevem lá, o contrato social, objeto social, não tem objeto financeiro, estratégia, é objeto social. O que eu vou fazer para servir a sociedade? Se você fizer isso com qualidade, muito provavelmente você vai ter direito a receitas com qualidade. E se você fizer isso com qualidade recorrentemente, você vai ter receitas recorrentes, que é aquilo que todo analista financeiro gosta, de empresas que geram receitas recorrentes. Então, eu acho que, para mim, empresa é algo que deveria ser estimulado, porque deve nascer do espírito daquele que é chamado empreendedor. Então, o governo deve tirar o máximo de restrições possíveis, tirar do ambiente para que possa as pessoas perderem o medo de empreender, ir para frente, se errar, cair, começa de novo e ter instrumentos de apoio. A gente tem no Brasil, tem Sebrae, tem um monte de coisa que pode ajudar muito os empreendedores, mas sempre lembrar que a empresa pode ser o grande elemento de melhoria de qualidade de vida das pessoas ao fazer aquilo que ela se propõe a fazer e fazer bem feito, né? E, por decorrência, criar empregos, criar oportunidades, gerar impostos, tudo aquilo que a gente já imagina, tá? Mas, na sua essência, no nascimento, ela já nasce pensando que ela vai fazer ou um serviço, ou um produto, ou qualquer coisa que atenda às necessidades de alguém. Então, é um ato de servir, é um ato que está voltado para os outros, tá? Olha que interessante para fazer o fechamento, e o Ricardo faz o fechamento sempre, viu, Roberto? Aqui é com ele, é o nosso filósofo. Mas, olha que interessante. Então, nós temos aqui até um conceito bíblico, né, de ajudar as pessoas. Então, a empresa que se preocupa com as pessoas que são seus clientes, né, então ela se preocupa mais que as outras, acaba tendo até uma vantagem competitiva. É algo óbvio, mas que às vezes a gente não vê. Então, eu quero fazer algo de qualidade, eu quero atender bem, eu quero ter um saque interessante, um pós-venda muito bom. E nós, seres humanos, né, nós sentimos cuidados.
isso leva a uma vantagem competitiva. Então, o fazer o bem hoje é algo que impulsiona o sucesso. Então, eu faço bem, impulsiono o sucesso, gero receita, mantenho a companhia ativa e todo mundo fica feliz. Né? Por que Exatamente. eles não fazem isso? Né? Algumas. Qualidade diminui custos. Qualidade diminui retrabalho, que não tem sentido. E no final das contas, quando você faz isso, e faz bem, faz com espírito, e se tivesse mais tempo até ia falar um pouco de será que uma empresa pode ter sentimentos? Será que ela pode amar o seu cliente, assim como ela quer que a sua marca seja amada? Né? E você fazer isso com sentimento. Mas no final das contas, para mim, o resumo todo é virtude e interesse convergem. Mas, ó, Roberto, aqui a gente tem um episódio em média por semana. Então já fica o convite para retornar. É isso, Castilho? Nossa, e quanta coisa tem. Aliás, nós tivemos hoje aqui uma mentoria. Então, é assim, um episódio que fica marcado aqui, porque uma pessoa com a experiência do Roberto, né, poder nos brindar aqui com as suas ideias, né? Principalmente sobre tecnologia, Renato. A gente sempre, a preocupação de fato, Roberto, das pessoas, da maioria, né, dessa nova geração, é da inteligência artificial, se ela vai roubar os empregos, as oportunidades. Pela tua fala, me parece que não, né? Ao contrário, ela é um aliado. Ela tem que ser um aliado para que a gente possa melhorar os nossos processos e fluxos. Então, acho que foi uma mentoria e a gente precisa de mais. Então, fica aqui o convite para voltar. Tá bom, né? prazer. E uma grande satisfação. E eu queria só, rapidamente também, que eu fui tendo essa visão de empresa, né? que para servir, isso ficou realmente uma aula para mim aqui. E com as suas palavras, né? Acho que a gente já sabe de algumas coisas, mas ficou muito patente isso aqui. Você que foi presidente da Natura, por exemplo, a Natura e outras grandes companhias, mas você vê a simpatia que todas as pessoas têm pela marca. Você quase não enxerga a Natura. Estou dando um exemplo aqui, né, que você mencionou. Talvez seja um pouco disso, né, de você enxergar qualquer marca que seja. Eu estou falando da Natura porque você foi presidente, mas eu acho que tem uma empresa que tem na sua missão, no seu objeto social, essa entrega, né? Você vê que ela sempre aparece aí, mesmo nos seus benchmarkings, e tudo como uma empresa sustentável, que tem uma filosofia. Então, acho que esse exemplo, transportando para tudo que a gente faça na vida, acho que vale, né? Olha, é uma empresa que tem propósito. Ela tem propósito e vários objetivos, que não é só criar um impacto na vida dos seus clientes com produtos que tenham a qualidade que eles querem que tenha, mas também com grupos de enorme dimensão, como as consultoras da Natura, que são de milhões de pessoas, que têm ali a sua oportunidade profissional de geração de renda, de aprendizado e de serem empreendedoras, que muitas criaram suas lojas, essas coisas todas. Então, é uma empresa que se destaca. Por quê? Porque lá na frente ela se preocupou com ter propósito. Ela sempre apareceu, não é assim, vai ser a empresa mais lucrativa do mundo. Não, o lucro vem, isso é decorrência. Ela se posicionou de outra forma. Eu quero fazer alguma coisa que seja boa. Eu quero fazer alguma coisa que respeite o meio ambiente. Eu quero ter produtos de qualidade. Eu não vou desenvolver produtos que precisem de teste em animais, por exemplo. São coisas assim que ela mesmo limitou as suas possibilidades para fazer uma coisa bem feita. Tá? E isso foi reconhecido e é reconhecido internacionalmente, né? Roberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradeço já também ter aceito o próximo convite para voltar também, mesmo sem ele falar, né? Que a inteligência artificial já processou e interpretou que quando ele fez assim, ele está concordando. Obrigado mais uma vez. Roberto. Obrigado, Racílio. Obrigado, Renato. Prazer enorme estar com vocês. Obrigado ao pessoal que nos apoiou aí na gravação. E vamos esperar por uma nova oportunidade para a gente bater um papo gostoso aí. Em 2024. Vai ser um prazer. Hashtag tamo junto. Tamo junto. Abraço a todos aí, fiquem bem, fiquem com Deus. Versa Podcast.